Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Eu acabei de tomar banho. Eu mesmo taquei a tesoura no cabelo. Não sei nem se ficou bom também. Não importa. Não vou sair para ficar se mostrando para ninguém. Só ficou meio arrepiadinho aqui. Mas tá bom. Vou ler aqui outra mensagem para vocês, tá? É a gratidão. O homem por detrás do balcão olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximava da loja e amassou o nariz e amassou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilhavam. Quando viu determinado objeto, entrou na loja e pediu para ver. O colar de turquesa azuis é para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse: isto dá? Não dá? Era apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, continuo, eu quero dar este presente para minha irmã, mas para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela, tenho certeza que ela ficará feliz com um colar que é da cor dos seus olhos. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota. Leve com cuidado. Ela saiu feliz saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabará. O dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho, desfeito e indagou. Este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o freguês. A moça continuou. Mas minha irmã somente tinha algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pôde pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pela face do jovem. Pelas faces jovens. Enquanto sua mão tomava o embrulho, ela retornava ao lar emocionada. Verdadeira doação é dar-se por inteiro sem restrições. Gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. E a gratidão é sempre a manifestação de Deus para com pessoas que têm riquezas de emoções e altruísmo. Se sempre grato, mas não espere pelo reconhecimento de alguém. Verdade. Não esperar reconhecimento de alguém. Gratidão como amor é também dever, que não apenas aquece quem recebe, como reconforta quem oferece. Verdade. Lindo gesto, né? Tadinha, ela não tinha dinheiro, deu tudo que tinha economizado. Mas é lindinha, né? Então, pessoal, eu tô com um livro aqui, ó. Eu vou começar a ler ele,
Aí todo dia eu leio um pouco, tá? Para vocês, que ver se vocês gostam. É da Sandra Carneiro. É luz que nunca se apaga. Rebeldes. Introdução. Melancolia e tristeza ainda me inunda a alma quando vejo tantos e tantos jovens destruindo suas vidas e procurando de alguma coisa que lhes preenchesse o coração e lhes aliviasse a ansiedade. Com toda a vida pela frente, repleta de possibilidade e ao mesmo tempo cheio de percalços, sentem que há algo mais além da perpetuação de uma existência medíocre, sem propósito, marcada por violência e desigualdade. As dores dos semelhantes tocam o coração dos jovens, que, não sabendo explicar o porquê de tanto sofrimento, de tanta indiferença, fogem da realidade que o esmaga e vão à cata do que lhes traga prazer, satisfação. Buscando a alegria, muitas vezes encontram frustrações e desilusões. Tentando modificar a realidade, frequentemente reproduzem aquilo que de pior veem nos países e na sociedade em geral, fugindo à luta renovadora. Alienam-se e negam ao mundo bem que poderia construir. Por isso sofro ao ver jovens perdidos e desesperados, tristes e atormentados, procurando sem saber onde nem como um mundo melhor que querem crer para existir. Verdade, né? A intuição lhes diz que a vida não pode ser uma experiência sem sentido, mas onde achar respostas que atenuem suas angústias. Quem sabe numa carreira brilhante, quem sabe com muito dinheiro, quem sabe agindo ao contrário de tudo o que aprenderam de seus pais. Quem sabe no sexo desenfreado e totalmente livre. Quem sabe entre amigos e uma turma bem animada. Como achar o que possa aliviá-los e dar significado à existência? Cada vez que me aproximo de um jovem a se debater em sofrimento, compreendo sua dor e trabalho sem cessar para inspirar-lhe a ideia de que é possível encontrar harmonia e paz na vida. Para isso, porém, é preciso elevar o pensamento e o olhar acima das aparências, acima do que é puramente material. É preciso deixar o coração conduzir a mente e permitir que nos leve por caminhos mais claros. É só uma questão de acreditar e consentir que nova fé, novos conhecimentos postos em prática nos proporcionam novas e melhores experiências. É assim que, de alma para alma, vou transmitir a vocês minha experiência. Agradeço a Deus pelos amigos que fiz aqui, pois são eles que me dão forças para seguir adiante e continuar lutando para que a vida se renove e se transforme. Espero que este projeto possa trazer um pouco de luz, de amor e conhecimento aos corações que desejam instruir e entender mais da vida. Por meio dele, iremos compartilhar a experiência verdadeira
de muitos jovens, famílias, pais e mães, pelos caminhos da vida terrena e também da vida do mundo dos espíritos. Conheci Bento José algum tempo após iniciar minhas tarefas. Ele já trabalhava na elaboração deste projeto. Entrevistou-me a muitos outros jovens. Conheceu nossas famílias, nossas lutas e vitórias, nossas propostas de renovação e serviço nossos acertos e desconcerto. Bento José alterou os nomes de quase todos os envolvidos, mantendo apenas os de personagens famosos, para que todos possam conhecê-los ainda melhor. Dessa forma, foi possível praticar das experiências de diversos jovens e de suas famílias no rumo do crescimento espiritual, sem expô-los ou seus entes queridos. Que Deus abençoe a todos que trabalham na disseminação do bem e na renovação do homem, e estejam certos de que a luz nunca se apaga. O nome da pessoa incluído na história é Serginho. Serginho entrou em casa como um raio batendo a porta estrondosamente. Sua mãe, que na cozinha preparava o almoço, ouviu quando chegou barulhento. Além de bater a porta com força e entrar com toda a energia de seus quase 18 anos, cantava em voz alta e afinadíssima uma música do grupo Paralamas do Sucesso, uma de suas bandas favoritas, usando o fone de ouvido e um Discman. Se havia uma coisa que Serginho realmente gostava, era música, e ele tinha sempre um tipo preferido para cada ocasião. Gostava das agitadas quando estava nas baladas com sua turma. Já em casa, enquanto estudava, preferia as mais calmas. Ao dormir, porque sempre adormecia ouvindo música. Em geral, buscava as suaves para embalar seu sono. Música, ele vibrava com os sons e harmonias das melodias. Ele vibrava, isso que eu já li, das harmonias das melodias e as letras, adorava as letras. Achava fascinante os artistas traduzirem em palavras e poesia exatamente aquilo que ele sentia e não conseguia expressar. Sem dúvida, a música tinha o poder de enriquecer a vida. Skank era a sua banda predileta. Era grande fã do grupo. Sempre que a banda se apresentava, fazia o possível e o impossível para ir ao show. Curtia muito aquele som, não obstante sua fanatice pelo Skank. O rapaz apreciava todo o estilo de música, desde que fosse de qualidade, bem elaborada, e que agradece ao seu ouvido exigente. Isso inclui reggae, é um nome meio enrolado, reggae, rap, rock, acho que é isso mesmo, rock, canções românticas, sambas, enfim, ele apreciava tudo que fosse bem feito. A mãe, que vivia corrigindo os
comportamentos exagerados do filho quando os julgava inadequados. Apareceu na porta do quarto e pela milionésima vez, ou sei lá que vez era aquela, pediu. Creio que é mais do que a milésima vez que peço para você não bater a porta, quando ainda vou ter de pedir que entre em casa como a gente. Mas gente não bate a porta. Serginho, não se faça de engraçadinho. Você sabe muito bem do que estou falando. Outro dia quase derrubou a porta, meu filho. Tenha dó de seu pai, que trabalha duro para cuidar de tudo e de todos. Oh, mãe, não precisa apelar. E abraçando a mãe amorosamente, Serginho mais uma vez desarmou completamente Dona Eugênia. Mas ela, que adorava o carinho do filho, tentou dar uma de durona. Não adianta vir abraçando não, Serginho. Eu canso de pedir e nada. Puxa vida, quando vou ver você mudar, meu filho? Apertando a mãe ainda mais forte, Serginho quase sufocava. Não vai adiantar me abraçar assim, não. Vou continuar falando mesmo. Vou continuar falando a mesma coisa para você. Nem que tenha de repetir mais de 1.000.000 de vezes. Seja cuidadoso, entre em casa com calma. Serginho continuava abraçando a mãe com muita ternura. Finalmente vencida, Dona Eugênia soltou-se e voltou para a cozinha, resmungando para si própria que era sempre amolecida pelos chamegos do filho. Quando Dona Eugênia era dura com Serginho, ele nada dizia. Agarrava-se ao pescoço dela com carinho, enchia seu rosto de beijos, beijava-lhe as mãos, os braços, cobrindo-a de afagos. Deste modo, sempre conseguia abrandar a irritação da mãe. Porém, Dona Eugênia se preocupava muito com o filho. Era bom rapaz, tinha um coração de ouro, não, um coração que reunia todos os tesouros. Era bom e carinhoso para com todos. Apesar disso, tinha um defeito que fazia a mãe perder a noite e noite de sono. Era muito, mas muito teimoso. Quando punha uma ideia na cabeça, nada, nem ninguém tirava. Ela fazia de tudo, tentava de todas as formas conversar com Serginho. Utilizava todos os argumentos para mostrar-lhe quando estava indo numa direção que poderia prejudicá-lo. Não adiantava. Ele não ouvia ninguém. Fazia só aquilo que queria, quando como tinha vontade. Por causa daquela teimosia, vinha criado sérios problemas no colégio em que estudava. Por exemplo, várias vezes a diretora chamará Dona Eugênia para conversar, e esta era obrigada a explicar que corrigia o filho. Sim, fazia o máximo que estava ao seu alcance, como mãe. Mas desde pequeno, Serginho era desobediente e teimoso. Fazia tudo o que lhe dava na veneta. Ele e o pai, seu Felipe, ficavam desnorteados. Ela e o pai, seu Felipe, ficavam desnorteados e malucos.
Dona Eugênia explicava tudo à diretora e depois de longas conversas saía algumas orientações dela, dos professores, dos psicólogos e da escola, embaixo do braço, para tentar novamente mudar a conduta do filho. Sabia que Serginho teria muitos problemas ao longo da vida, se não procurasse escutar mais os outros, em especial aqueles que o amavam e queriam o seu bem. Toda vez que saía do colégio, ela suspirava fundo e pensava que o filho iria melhorar. À medida que fosse ficando mais velho, passaria a compreender melhor e então iria se corrigir, sendo mais flexível e aceitando orientações. Difícil, muito difícil. Orientações. Que nada, ao invés disso, a cada ano, Serginho se tornava mais teimoso e arredio. Agia como queria, sem escutar conselhos de ninguém. Que montão de problemas teria se não tentasse dominar aquele gênio impetuoso. E ela continuava fazendo o que podia para ajudar o filho a compreender. Mas o que fazer? Paciência, pensava, precisava continuar tendo paciência. Dona Eugênia refletia sobre tudo isso quando ele entrou na cozinha e foi logo beliscando uma batata frita. O almoço vai demorar a sair, mãe. Tenho treino hoje. Hoje? Seu treino não é somente às terças e quintas? Era, agora resolvi treinar todos os dias. O colégio vai participar do campeonato interescolar e todas as equipes estão intensificando os treinos. Mas você tem tantas coisas para fazer, meu filho. Precisa estudar para o vestibular, não? Ah, mãe, eu estudo à noite e presto mais atenção nas aulas. Não se preocupe com isso. Sabe que sempre vou bem na escola. Não sabe? Isso a senhora não pode negar. Mas está vendo? Não tenho o que fazer, não tenho o que dizer. Afinal de contas, eu sempre fui bom aluno. Aprendo fácil. E você sabe o quanto eu gosto de vôlei. Dona Eugênia não disse nada. Terminou de preparar o almoço e o serviu. Preferia que o filho estivesse praticando esporte, de que tanto gostava, a andar aprontando por aí. Ia começar o almoço quando chegaram Suelen e Fábio, os irmãos mais novos de Serginho. Fábio tinha apenas 9 anos, era magrinho, espevitado e muito curioso. Seus olhinhos pretos estavam sempre atentos. Adorava o irmão e imitava todos os seus hábitos. Parecia um Serginho em miniatura. Já Sueli era uma menina quieta e fechada. Não falava muito. Chorava à toa e era muito sensível. Como todo mundo dizia, uma garota meiga e delicada. Seu Felipe adorava a filha, que estava com 12 anos. Assim que entraram, correram os dois para a mesa e começou a bagunça. Dona Eugênia pensou, pronto, acabou o sossego. Pensei que ia conseguir almoçar com Serginho e falar um pouco com ele, mas assim são as famílias.
O quarteto almoçou conversando animadamente. Serginho era um herói para Fábio, que queria ser igual ao irmão. Já com Sueli vivia brigando. Não se entendiam e tudo logo se transformava em motivo para discórdia e discussão. No fundo, porém, eles se gostavam muito, pois não desgrudavam um do outro. Quando Serginho comentou novamente, em meio ao almoço, que iria intensificar seus treinos, Fábio berrou: também quero, mãe. Quero treinar também. Gosto de vôlei e sei jogar. Como sabe jogar, Fábio? Você já jogou alguma vez? Já. Quando? Fábio pensou um pouco, depois concluiu. Aquela vez lá na praia foi uma delas, Fábio. Dá um tempo, vai. Aquela vez lá na praia não vale. Era só uma brincadeira. Nem a bola era mesmo de vôlei. A bola de vôlei é muito mais dura do que aquela. Você não dá conta, não. Fábio interviu, a mãe ao ver o filho sério e de testa franzida, sem arredar os olhos do irmão, procurando uma resposta à altura para devolver a Serginho. Nem pense nisso, você já está fazendo natação. E foi o médico que recomendou. Quando ficar um pouco mais velho, você treina, meu filho. Espere chegar o momento certo. Quero reinar, mãe, que nem o Serginho. Quero treinar, mãe, que nem o Serginho. A mãe olhou para o filho mais velho e acenou, com a cabeça pedindo ajuda. Serginho tomou um gole de água e depois falou com firmeza. Olha, Fábio, só vou mesmo treinar porque temos o campeonato da escola. É daqui a um mês, daqui 1 mês e meio, por isso vou treinar. Estou quase sendo obrigado, entende? Você entende? Tenho de ajudar a escola. Tem campeonato? Tem. Daqui a 2 meses. É quase. E depois? Vai continuar treinando? Serginho não acreditava que o irmão estava tentando pegá-lo na curva e, olhando para a mãe, falou sorrindo. Se ganharmos, participaremos de outro campeonato. Se pudermos sairmos, tudo vai depender do resultado. Fábio não disse mais nada. Ficou calado até terminar o almoço. Serginho piscou para a mãe, dizendo: Fábio, quando vocês vão ter competição na natação? Quando vocês vão ter competição na natação? Na natação tem competição? É claro que tem. E tem prêmios também. Tem medalhas? Seu bobo, falou Sueli, que permanecerá calada até aquele momento. Fica quieta, Sueli. Estou falando com Serginho. Tem medalhas e prêmio? Oba, vou perguntar ao professor quando vai ter competição. É isso aí, Fábio. Vai tudo, vai fundo. Você vai ter de treinar bastante para essas competições. Oba. Fábio, que havia terminando o almoço, saiu da mesa exaltante. Ele também teria sua competição. Serginho acabou de almoçar e, após algumas ligações, voltou à cozinha, onde Dona Eugênia ainda conversava com Sueli. Bom, mãe, vou indo. Vou chegar bem tarde hoje. Não se preocupe, temos ensaio na banda.
Serginho, seu pai e eu já falamos várias vezes que não queremos você chegando tarde quando tem aula logo cedo no dia seguinte. Prejudica seu estudo. Você fica cansado durante a aula e não consegue prestar atenção a nada. Fica displicente. Mãe, chega de sermão por hoje, tá? Puxa, deixa eu viver minha vida. Gosto tanto de música, gosto dos meus amigos, quero fazer tudo o que gosto. Você sabe que eu sempre consigo me recuperar, mas nas matérias em que tenho dificuldade uma vez ou outra. Além disso, mãe, tem um monte de aulas chatas de professores que parece que nem sabem o que estão dizendo. Serginho, ele não deixou a mãe concluir o que estava dizendo. Deu tchauzinho para os irmãos, um beijo no rosto dela e saiu pela porta da cozinha, descendo as escadas rapidamente. Até mais tarde, Dona Eugênia. O almoço estava ótimo. Dona Eugênia voltou para dentro, contrariada. Serginho não tinha conserto. Os filhos são tão desobedientes, né? Serginho chegou ao colégio, foi direto para o vestiário e, num instante, trocou de roupa, tirou a calça. Esse aqui já é outro capítulo, é o segundo capítulo, ó, Paixão Arrasadora. Serginho chegou ao colégio, foi direto para o vestiário e, num instante, trocou a roupa, tirou a calça jeans e a camiseta. Embalou tudo e jogou dentro do armário. Ele estava ansioso para chegar logo na quadra e treinar. Depois de vestir o uniforme oficial da escola, fechou o armário e saiu. Seus amigos já estavam por lá, treinando alguns saques, algumas cortadas. Serginho aproximou-se deles e cumprimentou como de costume. E aí, tudo bem, Renato? O que está rolando? Tudo, beleza. Estamos aquecendo para começar o treino, Serginho. Legal. E aí, Marcelo? Tudo em cima? Tudo. Como foi em casa? Sua mãe concordou com o seu treino? E você acha que eu ia dar mole? Já cheguei comunicando e pronto. Não dei nem chance para ela falar nada. Até que tentou, mas eu já estava pronto. Com todos os argumentos, não tem jeito. Marcelo, quando a gente quer alguma coisa, tem de ir lá e conquistar. Não dá para marcar passo não. Não dá para marcar o passo não. Tá certo, Serginho. É isso aí. E aí, brother, tudo bem? Tudo certo, Tiago. Tô louco para a gente ganhar essa competição. Nem fale, Serginho. Tô muito afim de ganhar essa parada. Nós vamos levar essa, pode crer. E isso aí, Marcelo. Firmeza? Sei que vai dar tudo certo. Depois de mais alguns minutos de aquecimento, o treino começou. O professor de educação física e o treinador do time era enérgico e cobrava o máximo de desempenho dos jovens. Era garotos saudável e o professor vinha preparando-os física e técnica e psicologicamente para ganhar. Na verdade, Dirceu era um apaixonado pelos esportes. Quando o jovem treinará para ingressar na seleção brasileira de vôlei, mas por problemas sucessivos de contusões no joelho acabará desistindo de seguir carreira, sem nunca perder a paixão pelo esporte. Seu sonho era cobrir jogadores com potencial e desenvolver seus talentos encaminhando-os para jogos profissionais.
já tivera sucesso a alguns de seus melhores alunos. Estavam treinando em clubes, preparando-se para jogar profissionalmente, por conhecerem bem a história de Dirceu. Os estudantes os respeitavam muito. Era talvez o professor mais respeitado pelos rapazes do colégio, ao menos os que apreciavam esportes. O treino ia começar quando Serginho, de súbito, tornou-se impaciente. Olhava de um lado para o outro, à procura por alguém. Começaram a treinar e ele não conseguia concentrar-se. Perdeu alguns saques e deu ponto para o time adversário. Levou uma tremenda bronca do professor e treinador. Assim não dá, Serginho. Mais atenção, rapaz. Você quer ou não quer jogar? Concentração. Os amigos, com olhares indignados, fizeram-no suspirar fundo e tentar concentrar toda a atenção na bola. Ao abrir os olhos, porém, ele viu Paula entrando na quadra. Finalmente chegará. Seus olhos se encontraram. Paula sorriu e Serginho sentiu-se totalmente confiante outra vez. Daí para frente foi somando pontos e mais pontos para o time. Era incrível. Quando estava na rede, saltava como se tivesse molas nos pés, e suas cortadas eram incríveis. Suas cortadas eram incrivelmente precisas. Normalmente, seu desempenho era fantástico, e ele era um dos jogadores mais admirados do time. Paula sentia muito orgulho de Serginho, afinal, não escolheria se não fosse um vencedor. Ela e outras garotas acompanhavam os treinos com frequência. Paula adorava assistir aos treinos junto das colegas. Assim, todas podiam ver quanto seu namorado era especial, de dar mesmo inveja. O treino prosseguiu até quase o fim da tarde, além do jogo em si. Treinarão saques, cortadas e diferentes jogadas. Dirceu sabia tudo do esporte e levava o treinamento muito a sério. Afinal, elogiou o desempenho de Serginho, o que não era nada casual. Acho que é isso que eu queria escrever, casual, pois Dirceu sempre economizava elogios. Muito bom, Serginho. No começo eu fiquei um pouco preocupado e pensei que hoje você não tivesse em condições de jogar. Mas depois que se esquentou, você deu um baile muito bom. Parabéns, legal, Dirceu, valeu. Serginho dirigiu-se até a namorada, que olhava satisfeita. Legal, Serginho, mandou muito bem. O Dirceu, que é difícil de elogiar alguém, se amarrou no seu jogo. Tiago passou por eles, interrompendo a conversa. Serginho, à noite na casa do Renato. Com certeza, cara. Às 8, tá legal. Tá ótimo. Até. Tchau, Paulinho. Tchau, Paula. À noite nós vemos Tiago. Legal. Os amigos se despediram e Serginho seguiu com Paula. Levou-a até o carro e despediram-se. Te vejo à noite na casa do Renato. Você não vai me buscar? Não vai dar, Paula. Meu pai não me emprestou o carro.
E sua mãe também não quis emprestar. Eles querem que eu tire a carta primeiro. Já te falei, não querem que eu dirija sem carteira por aí. Que chato, hein? Ter de ficar andando por aí de carona. Afinal, daqui a 2 meses você já completa 18 anos. É, eu sei, Paula. É muito chato, mas vou esperar um pouco mais. Acho você muito devagar às vezes, Serginho. Não acredito que tenha tanta personalidade. Em alguns momentos, em outros, se deixa dominar desse modo pelos seus pais. Só faltam 2 meses. Então, poderei pegar o carro à vontade. Será que vai poder mesmo? Ou vai inventar história? Seu pai vai te dar um carro? Espera aí, Paula, a gente já falou sobre isso. Meu pai está trabalhando pra caramba. Os negócios estão difíceis. Eu já falei isso para você. Eu sei, Serginho, eu sei. Mas é que acho muito chato você estar sem carro. Acho desagradável ter que ir muitas vezes buscar você com o meu carro. E outras, você ter de ir de carona. Sei lá, pega meio mal. Você fica meio infantil. Entende? Infantil. Infantil. É infantil, parece que precisa dos outros. Não é nada disso, Paula. Assim que completar 18 anos, vou ter mais autonomia. Sei dirigir e no dia do meu aniversário já estarei com minha carteira de motorista nas mãos. Só que a carteira não adianta nada de você não tiver o carro. Por que não compra uma moto? Não tem aquela grana guardada? Aquela grana que você foi ajuntando? Tem, mas não acho legal moto agora. Prefiro esperar um pouco mais e pegar o carro. Quero só ver, Serginho. Duvido que seus pais liberem o carro para você. Bom, vou indo. Passo a noite na sua casa. Não precisa, Paula. Já combinei com o Marcelo. Ele me pega e a gente se encontra na casa do Renato. Tá bom, até mais. Paula entrou no carro e bateu a porta, contrariada. Ligou o carro e saiu rapidamente, sem olhar para o Serginho, que ficou observando até a namorada desaparecer ao virar a esquina. Como é linda! Pensava, Serginho adorava Paula. Era uma das garotas mais cobiçadas do colégio. 1 ano mais velho do que ele. Sabia bem o que queria. Namoravam há um pouco mais de 4 meses. E ela era um verdadeiro furacão. Uma revolução em sua vida. No entanto, Serginho sentia-se pressionado. Pensava em comprar moto, porém vacilava. Paulinho já havia sugerido isso umas 2 vezes, mas ele preferia esperar pelo carro, especialmente porque seus pais se mostravam completamente contra o uso de moto. Foi para casa acabrunhado. Não gostava de brigar com Paula. Sentia-se fascinado por ela. E sempre que pintava um clima como aquele, ficavam meio distante. Ele detestava quando isso acontecia. Sem perceber, Serginho continuou refletindo. Talvez Paula tivesse razão. Talvez fosse melhor resolver aquilo de uma vez.
A moto, com certeza, seria uma solução, até que ele pudesse comprar seu próprio carro. Ao mesmo, não tinha total convicção de que fosse o melhor caminho e seguiu para casa. Pessoal, aqui terminou. Aí amanhã eu continuo aqui. Daí amanhã eu vou ler o capítulo 3, que é o sonho de tornar realidade. E uma hora vai tornar-se um pesadelo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se quer que eu continue lendo o livro, que é a parte 2, curta, comente, compartilha e me segue aí, tá? Fiquem com Deus.